Boa noite, pessoal. Ei, Luiz Otávio, boa noite. Estamos aqui, a paz, meu irmão. Boa noite, gente. Noite. Aqui, já estamos mais uma vez, mais um sábado juntos aqui, nessa série de vídeos, né? Esse já é o terceiro vídeo aqui da nossa série. Tivemos um vídeo de introdução, falamos a semana passada sobre expressividade, tá? Hoje nós vamos falar sobre empatia, exatamente. Mas eu quero, assim, desde já, reforçar com você a necessidade de pegar esse conteúdo e não pensar que vai ser assim um passe de mágica que vai acontecer. Não, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. É um trabalho de dia após dia para que você possa obter realmente resultados no seu relacionamento. Se você só recebe a informação aqui, se você só está ouvindo o que a gente está falando aqui, ok, tudo bem, mas colocar em prática é a chave. O aprendizado genuíno, ele vai acontecer quando existe a prática, quando nós colocamos de fato em prática aquilo que nós estamos recebendo de informação, transformando aquilo em conhecimento e transformando aquilo em aprendizado. Oi, Andréia. Oi, Simone. Sejam bem-vindas. Tá? Vai ser bênção hoje aqui, vocês estão por aqui. Participem, tá? E dá um abraço no Denis aí também, viu, Deia? Eu sei que ele deve estar acompanhando junto com você. Então, é o esforço do dia a dia de nós conseguirmos colocar em prática aquilo que a gente vai falando aqui. Também eu gosto sempre de dizer que nós, por mais que a gente está tendo essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês e compartilhar esse estudo, esse aprendizado, não significa que nós somos perfeitos nisso, que nós fazemos isso com excelência, que nós somos uau, eles nunca erram, eles nunca... Não, muito pelo contrário. A gente tem aqui uma oportunidade de passar para vocês um pouco do que a gente tem aprendido, um pouco do que a gente tem praticado. São coisas que a gente tem inserido dia após dia no nossa convivência, no nosso relacionamento. Tá? Pastor Tito, Viviane, seja bem-vinda. Então, é bem isso. Você falava bem? É um esforço, né? A gente precisa de nos esforçar para poder praticar a empatia. Porque não é uma coisa assim, ou simples, não. É uma coisa que é dia após dia, e como o Jário falou, a prática vai nos levar à perfeição, mas é esforçante. Isso mesmo. Para falar mais alto um pouquinho, bem, acho que vocês estão ouvindo bem estão a gente, né? Vou falar um pouco mais alto para melhorar. Acho que a gente pode sim. falar um pouco mais alto. Mas assim, é igual gosto de falar sempre com as pessoas, gente, para o relacionamento dar certo, é necessário a gente construir o relacionamento. Né? Muitas pessoas pensam que eu vou ali e talvez o meu pastor vai colocar a mão na minha cabeça, ou o sacerdote, ou alguém que tem alguma autoridade espiritual, vai colocar a mão na minha cabeça e vai falar assim, eu estou abençoando vocês e a partir de hoje seus relacionamentos vão dar certo. Tudo vai dar certo para vocês vão ser expressivos, empáticos, sinérgicos, vocês vão ter afetividade, tudo vai dar certo. Na verdade, isso não acontece, isso não é real. Né? O que a gente tem é que desenvolver as nossas habilidades relacionais para que a gente, de fato, possa ver aquilo que a gente deseja acontecer no nosso casamento, no nosso relacionamento, e sermos, de fato, felizes. É possível ser feliz, sim. A felicidade, ela depende muito da maneira como nós conduzimos os nossos relacionamentos e a nossa vida. Obrigado pelo retorno aí, Luiz, do som. E eu quero, assim, deixar para vocês hoje essa reflexão a respeito da empatia. E agora, né, dada essa introdução, eu quero de fato entrar na nossa live de hoje com o assunto, conteúdo. Então eu quero fazer algumas perguntas provocativas para você. Você gostaria de ser melhor compreendido pelas pessoas ao seu redor? Você gostaria de receber um melhor acolhimento
das suas necessidades, o melhor acolhimento dos seus problemas, dos seus conflitos? Você sente que às vezes os conflitos pequenos se tornam grandes, muito maiores do que parecem ser e parecem insolúveis? Você tem essa sensação? Você tem a dificuldade de realizar uma conversa mais séria, uma conversa mais confrontante? Você tem essa dificuldade? Você sempre foge, ou às vezes foge, de um bom conflito, de um debate, mas você nunca sente feliz por não ter resolvido aquele problema? Então, hoje eu quero apresentar para vocês caminhos para que esses problemas, essas dores, essas angústias, elas possam achar uma forma de fluir e de fato saírem das nossas vidas, né? A empatia, ela é uma habilidade que nós desenvolvemos na nossa vida. É uma habilidade de se colocar no lugar do outro. É uma habilidade que a gente, por meio da nossa imaginação, a gente compreende os sentimentos do outro, as perspectivas, e a gente usa dessa compreensão para que a gente guie as nossas ações. Tá? Vou cortar um pouquinho aqui dos comentários por enquanto, só para a gente ter mais espaço aqui. Depois a gente abre para vocês comentarem, tá? Então a empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro, é você olhar com os olhos do outro, é você buscar uma forma de entender como que o outro pensa. E é muito importante a nossa ação empática, porque a empatia não é simplesmente uma coisa que você aprende ao longo da vida. A empatia, ela é algo inato. Nós nascemos empáticos. É tão interessante, vou te dar um exemplo até da nossa fisiologia que tem a ver com empatia. Você já teve aquela impressão quando você abre a boca, que você boceja perto de alguém, e a pessoa vai e boceja também porque você bocejou? Então, isso é uma reação empática, que acontece sim, de forma muito natural na vida das pessoas e de forma até dentro da nossa fisiologia. As nossas emoções e sentimentos, eles têm uma raiz, eles têm um envolvimento da nossa fisiologia também. E eu quero começar falando sobre empatia, fazendo uma comparação com vocês aqui de algumas coisas que às vezes a gente acha que é empatia, mas na verdade não é empatia. São coisas semelhantes, são ações, atitudes e sentimentos que muitas vezes a gente acha que é empatia, mas isso não é empatia. Por exemplo, quando eu me coloco e me torno outro, eu sinto tanto o sofrimento ou a dor que o outro está passando ao meu redor, e é tão intenso aquilo junto comigo que eu começo a sofrer junto com a pessoa. Eu me torno outro, ser o outro. Chega a pessoa perto de mim, chega a Sandra perto de mim e fala: olha, eu estou com essa situação aqui, isso está doendo muito na minha alma, está doendo muito no meu coração, estou sofrendo muito com isso. E ela começa a chorar, eu começo a me envolver com aquilo, eu começo a chorar junto com ela, e daqui a pouco tá nós dois chorando, derramando pelo chão, sentindo aquele impacto, mas eu não consegui oferecer nenhum tipo de apoio. Eu não consegui oferecer nenhum tipo de sustentação para aquela pessoa que chega até a mim. Eu não consegui oferecer de fato apoio para ela. Então, ser o outro não é ser empático. Viver, entrar dentro do sofrimento do outro e sentir tudo aquilo, isso não é empatia, tá? Isso é sofrer sem apoiar. A empatia não. A empatia, ela entende o que está acontecendo com o outro, ela busca compreender, ela busca uma conexão com o outro e se apresenta como um elemento de apoio, como alguém que vai apoiar o outro naquilo que é trazido durante a conversa ou aquele encontro que houve. Depois nós temos a simpatia. O que é a simpatia? A simpatia, ela também não é empatia.
A simpatia, você se solidariza com o problema, com a aflição do outro, mas você não se envolve. É mais ou menos assim, a pessoa chega perto de você e fala, ah, porque eu estou sofrendo muito, porque o meu marido é muito grosso, ou minha esposa, e ele chega lá em casa, ele fala muito alto, ele grita, ele não me dá atenção e tal. Aí você vai, simpaticamente, você fala assim, ah, pelo menos ele não te bate. Pelo menos ele paga as contas da casa. Pelo menos ele está sustentando as coisas. Eu até entendo, acho que é difícil você estar passando, mas pelo menos. Então a simpatia ela vai muito nessa direção do pelo menos. Ela não se aprofunda, ele não te dá esse acolhimento que a empatia oferece. A empatia, ela não tem essa necessidade urgente de te apresentar um consolo ou uma resposta, mas é um silêncio que acolhe aquilo que é o sofrimento do outro. Então a empatia, ela tem um envolvimento muito mais profundo e ela não fica sem se envolver no sentido de apoiar. Já a simpatia não é isso. A compaixão, que muitas vezes pode ser comparada com a empatia, entendo que é o resultado prático da empatia. Quando nós sentimos empatia, quando nós agimos com empatia em relação a alguém, nós passamos a sentir a compaixão e a compaixão ela vai ser uma resposta. Então, quando eu me apresento como aquele que entende e apoia, aquele que ouve, acolhendo aquela situação, agora, através da compaixão, eu equilibro as posições. Por que eu equilibro as posições? Porque a compaixão ela vai me dizer assim, olha, nesse momento há uma diferença a ser equilibrada. E agora eu, como elemento de apoio, eu dou a mão. Eu agora, com compaixão, eu acolho e tenho uma atitude, reconhecendo que naquele momento há uma posição diferente. Tá? E também a regra de ouro, que muitas pessoas confundem. Quando fala assim, tem até um texto da Bíblia que às vezes as pessoas utilizam, fala assim, que você deve fazer ao outro conforme aquilo que você gostaria que fizesse com você. Né? Você tem um texto bíblico que dá, de certa forma, uma base para se pensar que eu vou fazer com o outro aquilo que eu entendo que é bom para mim. Mas isso não é ser empático. Não estou dizendo que não seja correto em alguns momentos. Mas a empatia, ela vem bem antes disso. A regra de ouro, que é essa que você apresenta, aquilo que você sabe que é bom para você, como solução para o que o outro necessita, eu às vezes desconsidero a particularidade do que o outro está vivendo. Duas pessoas podem passar circunstâncias e viver problemas semelhantes, mas esses problemas podem ter nascido de forma completamente diferente. Então, nem sempre aquilo que é bom para mim vai ser bom para o outro. Isso é muito relativo. Então, a regra de ouro, ela não é empatia. A empatia equilibra as diferenças, ou melhor dizendo, né, nem vou usar o termo equilibra, mas a empatia ela harmoniza as diferenças. E por que harmoniza e não exatamente equilibra? Porque equilibrar a gente pensa colocar no mesmo nível. Mas harmonizar não. Harmonizar você vai pegar níveis diferentes e fazer com que eles aconteçam de forma harmônica e produzam o resultado que se deseja. Né? Então, esses sentimentos, essas atitudes, elas não necessariamente são empatia. Empatia é ver com os olhos do outro, é enxergar as cores diferentes, eu tentar olhar com o olho que a Sandra vê, com as suas percepções do mundo, tentar entender o universo dela quando ela chega com uma situação até a mim. E a minha atitude não é simplesmente eu falar, é isso, é aquilo ou não, mas eu vou falar assim, o que será que a Sandra está pensando? Como que ela está sentindo com relação a isso? Qual a necessidade que ela tem diante disso que ela está expressando para mim?
Então a empatia ela vem bem antes do julgamento, ela vem bem antes da interpretação de um fato. Ela vai pegar e ela vai entender a pessoa dentro daquela circunstância. Então é muito importante a gente ter essas diferenciações, porque quando eu penso na ação empática, eu penso o seguinte: eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu vou calçar o sapato do outro, mas o pé continua sendo meu. Eu vou colocar os óculos do outro, mas os olhos continuam sendo meu. É uma tentativa que eu faço de enxergar e de calçar o calçado que o outro costuma calçar. Saber o quanto que no meu pé ele vai ter um efeito ou outro, mas eu vou tentar, vou me esforçar antes do julgamento, antes da interpretação dos fatos. E você muitas vezes vai deparar com situações de empatia, até mesmo com relação ao fato de você estar muito alegre e compartilha um fato muito alegre com a pessoa e ela não simpatiza com a sua alegria. Então essa transferência de colocar no lugar dos outros, ela é assim, praticamente muda o mundo, muda a nossa visão do mundo. E eu pergunto para você, você tem reconhecido o fato de que o outro não tem que ser igual a você? Você tem reconhecido as diferenças que existem entre você e as outras pessoas? Para que você não exija que elas sejam como você, ajam como você, pense como você? Você tem percebido que às vezes as pessoas chegam perto de você com uma certa situação e a sua resposta àquilo é de indiferença ou a sua resposta é de acolhimento e empatia? Ser empático na igualdade, quando tudo é igual, é muito fácil. Agora, você ser empático com as diferenças que surgem na nossa vida é um desafio necessário para nós. Ou seja, o louvor é muito maior, a glória é muito maior quando eu consigo ser empático com aquele que é diferente, com a diversidade que chega até a mim. E eu penso agora, aplicando isso dentro do relacionamento, dentro do casamento, nós temos as diferenças particulares. Eu sou diferente da Sandra em muitos aspectos, ela também tem as diferenças em relação a mim, os sentimentos, as necessidades dela vão ser diferentes das minhas. E quando acontece uma situação adversa, eu preciso tentar, antes de fazer qualquer julgamento, me colocar no lugar. Seja das coisas mais simples do dia a dia, como, por exemplo, um atraso para um compromisso. Ou até mesmo um conflito, uma discussão, às vezes uma situação onde um problema familiar meu traz uma afetação dentro do meu casamento, um problema familiar dela traz uma afetação dentro do relacionamento. E aí eu preciso ali fazer uma avaliação, uma observação de saber como que isso está chegando até ela, como que ela está recebendo isso, para depois eu fazer qualquer tipo de julgamento, para poder fazer qualquer tipo de análise. Então a empatia ela vem fazendo esse lapidar da nossa percepção. A empatia ela vai lapidar a nossa percepção das coisas que estão ao nosso redor. Porque nós, pela nossa cultura, pela nossa forma de lidar com o mundo, nós somos muito treinados a julgar tudo e emitir uma interpretação de tudo que chega até nós. É muito rápido o nosso julgamento. Nós sempre temos uma necessidade de julgar, de dar um parecer sobre as coisas. Às vezes eu vejo assim, quando surge uma situação, uma notícia na internet, ou surge um acontecimento igual a gente está tendo aí da pandemia, quantas pessoas que você já viu aí dando pareceres especialistas sobre o problema? Todo mundo quer ter uma resposta, né? Todo mundo quer ter uma palavra para dar. E a empatia não é isso. Agora,
E na prática? E no dia a dia? Como que eu vou exercer a empatia? Como que eu demonstro empatia no dia a dia? Que o grande desafio não é você entender os conceitos da empatia. O grande desafio não é você saber que empatia é se colocar no lugar do outro, etc. Não. O grande desafio é você saber demonstrar empatia. A gente entende que a pessoa que, dentro de um relacionamento, ela consegue parar e observar o cenário que está acontecendo e todas as circunstâncias, e ela ter uma reflexão anterior à emissão de qualquer parecer sobre aquilo, ela vai facilitar as coisas. Os relacionamentos vão ser facilitados. Então, se você pensa na rotina da sua casa, no dia a dia, você sai de manhã para o trabalho, você chega nos seus ambientes de trabalho ou na escola onde você estuda, depois você sai do seu ambiente, vai para suas refeições, depois você volta para sua casa ou vai para os seus estudos, você tem uma rotina, todo dia você segue uma rotina, tem os seus horários. E dentro dessa rotina você depende de outras pessoas e você se relaciona com outras pessoas. Então você tem algo que aconteceu e que mudou a sua rotina, quebrou. Você, de manhã cedo, você tinha que sair e uma roupa não estava pronta, ou o seu carro teve algum problema. Então você percebe que aquilo foi influência de alguém da sua casa. Aí primeiro você vai querer emitir um julgamento. Ah, você me atrasou, você criou uma situação. Mas e se você primeiro se colocar no lugar daquela outra pessoa e pensar o que pode ter acontecido para aquela quebra de rotina? Você assumiu um compromisso com a sua esposa de ir a algum lugar, ou ela se atrasou, ou você se atrasou, e quando vocês se encontram, há um conflito, ou mesmo que você não fale nada, mas a cara já demonstrou que está com raiva, que já está chateado, mas aí você já estraga todo o momento, porque você já fez um julgamento. Então quando você fica com raiva, então é pior ainda, porque você já faz um julgamento, você já emite um parecer sobre aquilo, e você não procura entender o que pode ter acontecido com a outra pessoa para que aquele atraso tenha acontecido, para que tenha dado aquele problema. Se antes você para e busca essa compreensão, você vai melhorar absurdamente a maneira de compreender aquilo tudo, e a comunicação dali em diante passa a ser diferente. Quando você vai falar, por exemplo, com os filhos, quando você está no meio da sua família, e surgem situações que são adversas. Então você tem um parente da sua esposa, um parente do seu marido, ou alguém da sua casa que está doente, que está hospitalizado, e está demandando muito cuidado, que está demandando muita atenção, que está tendo um gasto diferenciado, aquilo começa a gerar um conflito dentro de casa. Aí o que é o ponto de quem não está no centro do conflito? É buscar ser empático, se colocar no lugar do outro, pensar assim, olha, como que o meu cônjuge, como que a minha esposa, o meu marido, ele está se sentindo agora, tendo que passar por essas coisas todas. E ainda tem as obrigações familiares de casa. Então você se colocar no lugar do outro antes de fazer esse julgamento. Tudo isso demanda de nós exercitar isso, colocar em prática. E é desafiador para nós. Então, quando você pensa na sua relação conjugal, porque muitas vezes no casamento você tem problemas na questão sexual, a esposa ou o marido não estão tendo as mesmas dinâmicas e a coisa não está fluindo tão legal assim, e aí sem vocês procurar se colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo, porque muitas vezes o diálogo não está acontecendo. Muitas vezes a pessoa tem medo de falar, ela tem receio de falar. E você se coloca como esse elemento de apoio e busca compreender dentro daquela situação o que pode acontecer, como pode ser resolvido. Você está dando um passo assim extremamente importante para que aquele conflito, aquela situação, ela seja minimizada.
Ser empático não significa que você vai anular seus sentimentos, as suas emoções. Ah, a partir de hoje eu não vou ficar com raiva mais, a partir de hoje eu não vou ficar exaltado, a partir de hoje eu... Não, a proposta não é essa. A proposta de ser empático é você saber administrar com qualidade os conflitos que possam acontecer. Porque eles vão acontecer. Você não precisa e você não deve se anular dentro do contexto, mas você tem que buscar uma forma de apresentar o seu posicionamento de maneira que você está acolhendo a situação e a posição do outro e você está colocando o seu posicionamento para que haja um resultado efetivo. E eu quero também, né, dentro desse contexto aqui, e eu vou abrir aqui agora, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou ativando os comentários. Se você quiser perguntar, comentar alguma coisa, fica à vontade. Tomar uma aguinha, porque... né? Tomar água, falo o tempo todo, não paro. Hoje não estou deixando a Sandra falar. Hoje não estou muito de fala. Olha só, eu quero propor agora para vocês a gente entrar num assunto assim extremamente interessante que a gente tem estudado muito e que tem uma relação muito forte com a questão da empatia, que nasceu por causa da empatia, que é um conceito que a gente tem aprendido que se chama comunicação não violenta. Quando você viu lá o bannerzinho de chamada para essa live, aí você viu lá que tinha CNV, empatia/CNV. Por quê? A CNV, ela vem como um conjunto sistematizado de ações e práticas que vão fazer com que nós possamos colocar a empatia para solucionar conflitos de forma prática, no dia a dia, totalmente possível. Eu quero só fazer um parênteses para registrar aqui a presença do Wilton, do Eugler, da Cássia. Sejam bem-vindos aí, viu? Deus abençoe. Então, voltando aqui à comunicação não violenta. Então, o que é comunicação não violenta? Tem um psicólogo americano, chama Marshall Rosenberg. Ele sistematizou esse conceito e ele não sistematizou simplesmente de forma teórica, mas o Marshall, ele sistematizou isso de forma na prática, com método científico, mas ele foi na prática fazendo experimentos e observando a maneira como que as pessoas se comportavam, a maneira como que havia mediações de conflitos e soluções desses conflitos. Então, quando ele sistematizou toda essa série de informações e conceitos, ele desenvolveu o que a gente chama de comunicação não violenta. Na prática, a comunicação não violenta, segundo até mesmo Marshall, é um nome que ele utiliza porque ela invoca mais a atenção das pessoas. Mas ela é muito mais do que somente comunicar, é muito mais do que somente o envolvimento da fala, da comunicação, da expressão, mas é buscar uma conexão de forma empática com o outro, a fim de que as diferenças, os privilégios e as posições sejam admitidos e através da observação, da percepção dos sentimentos envolvidos e as necessidades reconhecidas e do pedido apresentado. Ou seja, eu fiz um apanhado de conceitos e de bases dessa comunicação e criei mais ou menos esse conceito aí. Então você vai agir de forma empática diante dos conflitos que aparecem. Você vai reconhecer as diferenças, os privilégios e as posições que existem. Do que a gente está falando? A comunicação não violenta, ela traz a ideia de que nós não somos iguais diante das circunstâncias. Existem a nossa igualdade, né, perante a lei, a Constituição fala, somos iguais perante a lei,
etc. Tudo existem igualdades. Mas eu falo a igualdade com relação a privilégios, tá? Tem pessoas que em circunstâncias ou outras, elas vão ter muito mais privilégio do que a outra. Elas vão ter mais informação, ela pode ter um privilégio econômico maior do que a outra, ela pode ter um privilégio hierárquico maior do que o outro. E quando eu pratico a comunicação não violenta, eu tento agora equacionar isso de maneira que eu minimizo as diferenças por causa dos privilégios. Eu falo numa relação, por exemplo, dentro de uma hierarquia empresarial. Eu falo também quando você, dentro de um casamento, muitas vezes acontece uma disparidade no relacionamento, onde às vezes o marido ou a esposa, eles possuem uma renda muito diferente do outro, e às vezes dá uma disparidade nisso, os privilégios intelectuais, de formação, tudo isso, a comunicação não violenta, ela tenta e ela busca o quê? Trazer um equilíbrio, para que na hora que eu consigo equilibrar essas posições, eu agora vou observar o que acontece, que circunstância que eu estou, eu vou buscar perceber os sentimentos envolvidos naquela circunstância, as necessidades que estão atrás daqueles sentimentos, e por fim eu vou entender que há um pedido a ser feito, há uma necessidade a ser atendida. Um dos conceitos básicos da comunicação não violenta é a questão do comportamento e necessidades. Ela fala o seguinte, que atrás de todo comportamento há uma necessidade. Atrás de todo comportamento há uma necessidade. Tá? Eu tenho um comportamento e o meu comportamento ele tem uma necessidade por trás. Como que eu coloco isso na prática? Eu chego e eu às vezes estou de cabeça baixa, eu estou chateado, eu não quero muita conversa, ou às vezes eu estou falando demais, eu estou alegre demais, ou estou triste demais. Atrás desse comportamento existe uma necessidade. E tem um outro ponto também, outro conceito da comunicação não violenta, que é o seguinte: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o que essas duas informações trazem para mim? Porque antes que eu faça qualquer julgamento ou interpretação de um fato, ou de um comportamento de uma pessoa, ou a maneira como que ela chegou até mim, eu tenho que pensar assim, olha, por trás desse comportamento há uma necessidade. Por trás desse ato agressivo é uma expressão de uma necessidade não atendida. Se eu paro antes de qualquer julgamento, avaliação e pondero esses dois pontos, eu ganho um grande espaço para que eu possa exercer empatia em relação ao outro e eu não seja simplesmente alguém que reage à mesma altura da provocação que eu recebo. Quando eu vou reagir à altura da provocação que eu recebo, eu não estou sendo empático, eu estou sendo reativo. Lembra da lei da ação e reação da física? É mais ou menos isso que acontece quando eu não exerço a empatia. A empatia ela tem um trabalho como que amortecer naquele momento em que eu paro para analisar um contexto, e no eu amortecer aquela circunstância com a minha reflexão, eu ganho tempo para o julgamento, para a interpretação, para uma resposta, para ouvir o outro, para entender o que de fato está acontecendo. Dentro da comunicação não violenta, nós temos alguns elementos que são importantes para a gente considerar. O primeiro deles, que eu já venho falando, é a observação. O que a observação nos leva? Quando eu venho e estou sendo confrontado por uma situação adversa, quando alguém vem de forma agressiva até a mim, quando eu sou provocado de forma agressiva, ou às vezes não necessariamente eu estou sendo provocado de forma agressiva, mas
aquela pessoa chegou até mim com um comportamento completamente alterado. E eu preciso, de alguma forma, dar alguma resposta para aquela pessoa. Chegou até a mim. Então, o primeiro ponto é a observação. A observação é a chave. Vou exemplificar. Pegar um exemplo bem básico, assim, do dia a dia. Eu já até comecei a falar sobre ele. Marquei um compromisso com algumas pessoas e elas atrasaram. Chegaram atrasadas ao compromisso. Ok. A pessoa chega e, quando ela chega, a minha reação é: poxa vida, toda vez que a gente marca um compromisso, você se atrasa, você não se importa com os compromissos que nós fazemos juntos e você sempre deixa as coisas dessa forma. Quando eu falo assim, eu estou emitindo julgamento, eu estou interpretando as coisas, eu estou emitindo um juízo, eu estou falando, você sempre atrasa. Você é irresponsável. Olha só, estou tocando na identidade da pessoa. Então, quando eu estou fazendo isso, o que há por trás dessa minha reação? Qual que é a necessidade que não está sendo atendida por causa da minha reação? O observador, ele vai buscar isso. Mas antes da necessidade, ele tem que perceber o seguinte: qual que é o sentimento que está sendo expresso? Qual que é o sentimento da pessoa quando ela volta e tem essa reação? E aí que mora o segredo para a gente chegar na necessidade. É entender através da observação qual é o sentimento. Quando eu, por exemplo, viro para a Sandra e falo assim: eu sinto que você está me agredindo. Eu sinto que você não está sendo responsável. Aí eu pergunto para você: que sentimento é esse? Não existe um sentimento que se chama responsável ou irresponsável. Isso é que a gente chama de pseudo-sentimentos. Então, eu já começo fazendo uma análise de forma errada, porque eu não estou identificando os sentimentos, eu não estou apresentando um sentimento. Eu estou dizendo para o outro: olha, você é irresponsável. E quando eu parto para essa comunicação, eu já estou criando bloqueios importantes para que haja uma conexão e para que aquela conversa ela se desenvolva de forma a atender à necessidade e produzir um resultado adequado daquele conflito. Então, o primeiro momento é a observação. Através da observação, eu vou entender qual o sentimento. O sentimento que ela tem é o quê? É de raiva. O sentimento que ela tem é de quê? De tristeza. O sentimento que ela tem é de quê? De desprezo. O sentimento que ela tem é de quê? De abandono. Então, esses sentimentos, eles estão revelando para mim, na sequência, o quê? Necessidades que não estão sendo atendidas. E quando a gente para pensar, né, nesses elementos, nessa análise, eu penso antes o seguinte: olha, como que eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia? Como que isso vai acontecer? Não, isso parece ser algo muito difícil. Isso não é viável. É porque muitas vezes a gente não para pensar diante das circunstâncias. Muitas vezes, e eu digo até a maioria das vezes, a gente quer emitir julgamento e interpretação. Mas o que a gente tem que fazer através da CNV é observar as circunstâncias, tentar entender o que a pessoa está sentindo. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser empático. Eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa. Quantas vezes você chega num estabelecimento comercial, numa agência bancária, e você já tem um clima tenso, e o atendente te trata com falta de educação, aí você vai com mais falta de educação em cima dele. Quem nunca viu aqueles conflitos em porta giratória de banco? Né? E ali você tem agressões por todos os lados, e a agressão, ela é o quê? Ela é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Que necessidade está por trás daquilo?
Muitas vezes o nosso problema é porque nós não estamos nos importando com a necessidade do outro. E por isso nós não somos empáticos. Se eu penso no meu relacionamento, no casamento, eu chego em casa e a louça da pia está suja, ou então a Sandra chega, a louça da casa está suja, não foi limpada as vasilhas, ela chega e fala, poxa, mas todo dia essa louça está suja, vocês não têm responsabilidade com as coisas da casa? Aí eu preciso tentar compreender o que está por trás daquela atitude. Qual que é o sentimento que ela tem a hora que ela reclama da louça na pia que não está limpa? Qual que é o sentimento dela ali? Aí ela está se sentindo o quê? Triste? Chateada? Ela está se sentindo frustrada? Qual que é o sentimento? E atrás desse sentimento, qual que é a necessidade? De uma casa mais organizada, de uma cooperação para que as coisas fiquem em ordem? Então eu vou agora, através dessa observação, não simplesmente falar assim, ah, mas você não sabe o que eu fiquei fazendo aqui o dia todo, para você já chegar e falando com essa rispidez. Então, aqui eu começo a pensar a seguinte coisa, quem é que deve ser o primeiro a agir com empatia e quem deve ser o primeiro a aplicar a comunicação não violenta? De fato, é aquele que tem primeiro a informação e o conhecimento acerca dessas habilidades. Se você é o primeiro a ter essa consciência, então você deve ser o primeiro a agir dessa forma. Porque se antes o que se encontrava era um ambiente de ação e reação, um ambiente de agressão e reatividade, a pessoa agora ela começa a encontrar um ambiente que os conflitos eles são amortecidos para um cenário de observação dos sentimentos e das necessidades que não estão sendo atendidas. No primeiro momento, a outra pessoa ela vai continuar na reatividade dela. Até que chega um momento que ela começa a pensar assim, peraí, fulano está agindo diferente. E aí vai surgir para ela a seguinte ponto, eu preciso atualizar alguma coisa na minha vida. Mas ela vai deixar aquilo para depois. Mas você que já entendeu que a atitude deve ser empática, que você deve exercer esse nível de comunicação onde você observa, reconhece os sentimentos do outro, reconhece as necessidades que não estão sendo atendidas, o que você vai fazer? Você deve permanecer e insistir, perseverar até que você consiga, através da sua atitude, levar o outro também, de forma reflexiva, a também ter atitudes nessa direção. Ah, mas então você está dizendo que eu devo anular os meus sentimentos, as minhas emoções, eu devo anular aquilo que eu sinto quando de fato eu sou provocado? Não. A ideia da CNV e da empatia, no modo geral, não é que você se anule e você agora passa a ser o anjo de candura e doçura e que você não tem. Não é isso. A ideia é que aos poucos você comece a desenvolver esse nível de empatia e de comunicação, até que o ambiente onde você vive e as pessoas que você convive percebam essa alteração e o ambiente seja harmonizado. E aí você tem, no final desses 3 itens, que é a observação, o sentimento, a necessidade, você tem um pedido. O que é o pedido? É quando você agora, depois de ter empatizado com o outro, de você ter percebido as necessidades, você agora fala assim, olha, com relação à louça na pia, olha, eu preciso de um ambiente mais organizado aqui em casa. Aí vocês falam assim, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma lavadora de louça. Essa proposta, ela veio o quê? Muito depois. A propositura de uma solução, ela tem que vir muito depois de uma conexão, de uma observação, de reconhecer sentimentos e necessidades. Por quê? Porque senão eu vou viver discutindo problemas e os problemas eles vão se tornar maiores do que a minha relação.
Eu não posso deixar que problemas fiquem maior do que o meu relacionamento, e eu não posso deixar que as soluções do problema, porque se chega no primeiro momento, a louça da pia nunca está limpa. Eu falo assim, então tá, vou comprar uma lavadora e deixar aí, que você não vai ter problema com isso mais. Ok, eu resolvi o problema da lavadora, mas eu não resolvi o problema que era o quê? A necessidade não atendida da Sandra, né, no caso do exemplo, que é de ter uma cooperação dentro de casa. De se sentir acolhida, de se sentir segura dentro dessa convivência do lar, de saber que ela vai poder com tranquilidade chegar em casa e saber que há uma cooperação na organização das coisas. É apenas um exemplo, naturalmente que você vai poder aplicar isso em inúmeras áreas da sua vida. Isso serve também para aqueles momentos que você tem aquelas conversas desafiadoras. Quem nunca teve que, olha, vou ter que discutir um caso sério lá em casa hoje o papo vai ser brabo, eu vou ter que chegar e vou ter que conversar sério lá em casa. Às vezes é uma situação em que alguém foi muito agressivo, às vezes que alguém gritou mais do que devia, bateu na mesa mais do que devia. E agora eu preciso ter uma conversa desafiadora dentro de casa. Existem problemas acontecendo nesse tempo agora de pandemia e de crise econômica. Eu preciso ter uma conversa desafiadora na minha casa porque a renda vai cair, o padrão de vida vai cair. Nós vamos enfrentar necessidades na nossa casa e nós vamos ter que mudar o nosso padrão de vida por causa dessa situação nova. Então eu preciso agora de apresentar esse cenário para minha família. E essas conversas desafiadoras, elas precisam vir carregadas de empatia, precisam vir carregadas da comunicação não violenta. Por quê? Porque dentro de um cenário como esse, existem muitos sentimentos e muitas necessidades que vão ser apresentadas e muitas vezes elas não vão ser apresentadas da maneira mais adequada. Ah, eu não posso reduzir minha qualidade de vida. Como é que eu vou ficar sem a minha faculdade? Como que eu vou ficar sem o meu carro? Ah, nós temos 2 carros em casa. Sei lá, algo nesse sentido. Ah, eu não posso deixar de fazer minha academia. Ah, eu não posso cortar agora determinadas coisas que eu faço. Ah, não, isso não. E aí você tem necessidades que precisam ser atendidas. Você tem conflitos a serem resolvidos. E a comunicação não violenta, ela vem como uma habilidade a ser desenvolvida com a empatia, para que essas conversas desafiadoras elas produzam de fato o resultado que se deseja, aquilo que se espera, né? Então, partindo para o finalmente, naquilo que a gente chama de ter uma conversa empática, ter um encontro empático, eu quero falar rapidamente com vocês aqui daquilo que são os obstáculos para a comunicação não violenta. São os obstáculos que impedem que você tenha uma expressão real de empatia com o outro. Olha só, por incrível que pareça, muitas vezes aconselhar, você chegar e dar um conselho para a pessoa, nem sempre, muitas vezes você aconselhar é um obstáculo para a empatia. A pessoa te apresenta um problema, te apresenta uma solução, imediatamente você quer dar um conselho. Ah, faça desse jeito. Faz assim. Quando você já propõe um conselho rápido, eu lembro que muitas vezes eu passei no serviço buscar a Sandra, e quando eu pegava ela no serviço, ela vinha assim, contando para mim os problemas que tinham acontecido, as questões com a chefia, e ela vinha falando um monte de coisa, e para cada coisa que eu falava, eu queria dar para ela uma solução. Tudo que ela falava, eu tinha que dar uma solução para ela, até que eu entendi que ela não estava querendo respostas nem soluções. Ela precisava simplesmente falar e ser acolhida naquele sentimento que ela estava naquela hora. Até eu entender que o que ela estava sentindo era o quê? Se sentindo sufocada, se sentindo sem voz, se sentindo sem poder para falar no ambiente de trabalho dela, e ela tinha em mim a condição de desabafar tudo aquilo que ela estava sentindo, e eu precisava simplesmente acolher silenciosamente aquilo que ela falava.
e não dá para ela conselhos. Então, quando você dá um conselho, a sensação daquela interrupção que o outro está falando assim, ele não quer me ouvir, ele está dando um conselho logo para ficar livre de mim. Então, é um obstáculo para a empatia. Parece que o conselho é uma coisa boa, e é, mas ele tem um momento de acontecer. Outra coisa é competir pelo sofrimento. Chega contando para você um problema, aí você vai e conta um problema muito pior. Ela chega, porque o meu chefe chegou lá e ele foi grosso com todo mundo, e todo dia ele faz a mesma coisa e tal. Aí eu vi para ela e falei assim, isso é porque você não viu o meu chefe lá que ia enfiar a mão na cara de um colega de serviço. E ele me ameaça constantemente. Aí ela fala assim, puxa vida, o problema dele é pior do que o meu. Então, em vez de eu vou competir pelo sofrimento, ela vai, não, então peraí que eu vou dar atenção para ele, que a situação dele é pior do que a minha. Então, eu não estou sendo um ouvido empático, eu não estou agindo com empatia com ela, eu estou competindo. Vamos ver quem é que tem um sofrimento melhor. Quem nunca viu, né, aquelas senhoras mais velhas que sentam na calçada, eu estou com um problema na perna, que você não vê o problema que eu tenho na coluna, mas eu estou com um nas cadeiras, porque eu estou outro na cabeça, e fica competindo pelo sofrimento, e ninguém acolhe ninguém. Então, a competição pelo sofrimento é um obstáculo para a empatia e para a comunicação não violenta. Depois você tem... por que isso, a competição? Porque vai ter um momento em que você precisa acolher o outro. Posso comentar? Né? Depois... Oi? Posso comentar aí, que está muito afim sem comentar. Sem comentário? Deixa eu colocar aqui então. A Sandra pediu para ativar os comentários aqui. Depois você tem uma das coisas que é aquela função professoral. Sabe quando você chega para falar com uma pessoa e a pessoa já chega para você com aquele ar assim de não, é assim que faz, já vai te ensinando as coisas, aquele tom arrogante de superioridade. Você chega contando um problema e faz, não, é porque você não fez isso, você devia fazer isso e aquilo, você chegou nisso por causa desse problema. Esse tom professoral, esse educar, ele também é um obstáculo porque ele vai tolhindo a conexão entre a pessoa que necessita de uma ação mais empática. Depois a questão de consolar. A pessoa chega, apresenta para você um sofrimento, uma dor, algo que ela está passando, e você logo quer dar um consolo. Para quê? Resolve isso logo. Resolve isso logo. Essa pessoa da minha frente. Vamos buscar uma saída para isso. Mas, na verdade, o que você precisa é desse ouvido empático que espera a pessoa apresentar. Lembra que a gente falava que dentro da empatia você tem que entender para depois ser um elemento de apoio? É isso, esse é o ponto. Depois você vai contar uma história. Assim, a pessoa chega te contando uma situação e você vai e conta uma história. Lembra de algo que aconteceu conosco ou com outra pessoa. E por mais interessante e coincidente ou inspiradora que seja essa história, é importante lembrar que esse é o momento da expressão do outro. É a hora do outro falar. É a hora do outro se manifestar. Você precisa falar, o outro também está contando uma história junto com você, ele está lembrando de uma história coincidente, e ali não há, eles são obstáculos para a empatia. Então, a outra, tão terrível quanto essa, é a questão de interromper e o que você está ouvindo entrar com outro assunto, entrar com outra história. Então, isso são obstáculos para a empatia, são obstáculos para a comunicação não violenta. Então, qual que é a saída? Qual que é o ponto que deve ser observado? É que o outro precisa ter um espaço naquele momento. Você acolher o que o outro está falando. Você ser esse agente que vai amortecer aquela situação e que vai dar o apoio. Então, a empatia, ela é essa habilidade que a gente desenvolve no intuito de amortecer uma circunstância, uma situação que está acontecendo na vida do outro e ser esse elemento de apoio, esse elemento de sustentação. Porque um dos grandes desafios da empatia é porque ela propõe a nós abrir mão de um certo egoísmo, de uma certa pretensão e preferência da nossa opinião, daquilo que a gente sabe e quer, em detrimento de ouvir o outro, de acolher
e esperar e criar um espaço para o outro. Ok, meus queridos, minhas queridas heroínas e heróis que acompanharam, ficaram aí até nesse momento agora. A gente partindo para esses 5 minutos finais aqui da nossa live, eu quero te convidar a ir lá na bios, lá do meu Instagram agora, que você está aí acessando, depois você vai entrar na bios, lá você vai ter o link para a atividade, que é o exercício de empatia de hoje, você vai pegar lá, tem um link. Você vai ter o link da expressividade, que foi a live da semana passada, tá? Você pode pegar o link e baixar a atividade para você realizar aí junto com o seu cônjuge, com as pessoas que você convive. E você vai ter também o link para as lives que já fez, tá? Tem um link, a gente baixou essas lives e postamos no YouTube. Tá lá, você vai poder acompanhar esse conteúdo que a gente já ministrou aqui para vocês, que a gente já passou, né? Então, recapitulando um pouco aqui nesses minutos finais aqui, temos 4 minutinhos finais. Primeiro ponto, a empatia, se colocar no lugar do outro como um elemento de apoio, como alguém que vai não simplesmente dar um conselho ou dar uma resposta rápida, mas alguém que vai entender o que o outro está passando, tentar enxergar com a lente que o outro vê, com o calçado que o outro está calçando, para depois desse entendimento você poder se apresentar como elemento de apoio. E eu quero finalizar essa live lembrando vocês sobre aquela passagem bíblica que a gente chama do bom samaritano. Quando aquele homem ele passa na estrada e ele vê uma pessoa caída, que sofreu uma violência, ele foi empático. Ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava ali caída e ele pensou assim, olha, eu também sou um viajante, isso podia ter acontecido comigo. Eu também podia estar numa situação dessa. E depois ele passa agora a ter uma atitude de compaixão, quando ele dispõe o seu tempo e os seus recursos para servir de elemento de apoio na vida daquele que estava caído à beira da estrada. E outro texto bíblico que eu quero deixar para vocês, que tem uma forte relação com a empatia, é quando nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Ser empático com quem se alegra é tão importante do que ser empático com quem está triste e sofrendo. Porque às vezes a gente até consegue ser empático com quem está sofrendo, mas será que você consegue sempre se alegrar e ser feliz com quem está tendo vitórias, com quem está tendo conquista, com quem está avançando na vida? Você consegue aplaudir, abraçar, se alegrar junto com aquele que está vencendo? Ou bate aquela invejinha? Hein? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Agradeço a cada um que esteve aqui. Agora já no final nós temos aqui a Flávia, a Andréia, mas o Denis que estão aí desde o início, a Eunice, muitos outros que já passaram aqui na nossa live hoje, que teve uma rotatividade legal. Então, assim, gente, obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem nós teremos aqui também a nossa outra live e o próximo assunto nosso vai ser sobre proatividade, tá? Nós vamos falar sobre proatividade semana que vem, então você não perca, nós vamos divulgar mais ainda. Esteja aqui sábado que vem, se Deus quiser, às 20 horas. Entra na BIOS e baixa lá o exercício, tem lá o de expressividade e tem o de empatia de hoje para você fazer. Vai fazer o exercício, não deixa de fazer. E também tem um link para as outras lives que nós já fizemos, tá? Muito obrigado, bom domingo para vocês, sabe, uma semana que vem seja maravilhosa, que esse coronavírus vá embora bem depressa, amém, tá? Que a gente possa ser livre dessa situação toda aí e, assim, que o Senhor seja conosco nessa jornada. Não tem sido fácil para ninguém, mas é tempo de nós refletirmos e reconstruirmos, especialmente os nossos relacionamentos, tá? Um beijo para todos e um beijo para você. Beijo, gente. Semana que vem eu falo, tá? Tchau. Faltam 11 segundos. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Tchau.